Why the Biz World Needs True Creativity. Sim. Porquê é que o mundo dos negócios e o mundo da criatividade precisa de criatividade? Criatividade é, talvez, a competência mais importante da espécie humana. Foi a criatividade que nos trouxe, que nos permitiu superar todos os obstáculos que nós tivemos até hoje. Foi a criatividade que nos trouxe aqui, foi ela que nos permitiu superiorizar-nos perante todos os outros animais. Portanto, a criatividade é talvez aquilo que nos permite hoje em dia estar todos aqui nesta palestra a falarmos uns com os outros, ou pelo menos neste momento ainda, eu a falar convosco. Ela foi ao contrário de uma série de, e agora utilizando um termo económico, de vantagens competitivas que cada animal teve para poder sobreviver. Todos eles tinham, havia uns que tinham pele grossa, outros corriam muito rápido, outros tinham uma incrível capacidade de se esconder, outros eram muito pequenos e, portanto, essa era a sua vantagem. Outros conseguiam dar grandes saltos. Enfim, cada animal voar, cada animal tinha a sua vantagem competitiva. A nossa vantagem competitiva é uma vantagem mental e é uma vantagem que nos permite, não ao contrário dos outros animais, adaptar-nos e sobreviver perante um cenário específico adverso. Nós tivemos a sorte de ter uma vantagem competitiva que nós próprios conseguimos ser os mestres dessa vantagem e adaptá-la a todas as situações que nos podem provocar um problema. E, portanto, essa é a grande virtude da criatividade. A razão pela qual eu hoje venho falar aqui sobre criatividade, e não sobre criatividade publicitária, que é o meu meio, mas sim sobre o meu meio principal, mas sim sobre criatividade para empresas e para negócios, é que a criatividade fez a sua própria evolução enquanto termo, e à medida que ela foi evoluindo também, ela agregou uma série de adjetivos, que são adjetivos à partida positivos em si, como glamour, como sexy, como cool, como extremamente, como coolness, e essa criatividade agregou esses termos todos, mas hoje em dia ela acabou por se afastar do seu propósito inicial. Ou seja, o que eu vos estou a dizer é que a criatividade, tal como é vista hoje em dia, aquela imagem, aquele glamour, etc., quase uma espécie de magia, não tem a ver com a criatividade tal como ela foi desenvolvida inicialmente e como ela ajudou a evoluir. E isso é para mim um problema, porque a criatividade foge àquilo que é o sentido original e deixa de ser tão útil para todos nós e passa a ser quase uma espécie de competência exclusiva de uma determinada classe de profissionais, de comunidades criativas, onde eu por acaso me insiro também. Mas a criatividade não é só da criatividade publicitária. A criatividade é muito mais do que isto. E esta reflexão ou esta reflexão que eu trago aqui hoje, começou com uma conversa que eu tive há já bastante tempo com um primo meu, que é cirurgião plástico. E então, na altura, estava a conversar com ele e eu dizia-lhe, dentro da onda, porque esta coisa de ser criativo, de fazer diferente, de fazer a diferença completamente, de sermos criativos, fazemos coisas que ainda não foram feitas, isto torna-se contagiante e torna-se uma postura. Portanto, nós de cada vez que queremos fazer qualquer coisa em criatividade publicitária, isso tem que ser diferente e, portanto, presumimos que criatividade é boa em tudo na vida. Eu estava a dizer isso e estava a dizer, Rui, aquilo que tu fazes como cirurgião plástico é altamente criativo, porque tu intervens no corpo das pessoas, fazes a diferença, fazes com que cada vez seja diferente para que as pessoas se sintam bem consigo próprias. Fazes com que tudo seja, com que a tua atividade intervenha e permita que as pessoas sejam mais felizes, se sintam mais satisfeitas, independentemente daquilo que vocês acharem sobre cirurgia plástica. Muitas vezes tem a ver com estética, outras vezes tem a ver com funcionalidade, com utilidade, com queimaduras que as pessoas tiveram. Estava a contar-lhes isto, portanto, uma espécie de elogio, uma conversa. E o Rui pensou um bocadinho e depois virou-se para mim e disse, Ricardo, não é isso que eu faço. Aquilo que eu faço, eu não tento fazer a diferença de cada vez que eu vou fazer uma operação plástica, uma cirurgia. Aquilo que eu faço é, tenho o meu paciente, eu olho para o paciente, converso com ele, percebo exatamente qual é o problema. E depois, quando eu percebo qual é o problema, eu vou à procura, seja na minha experiência pessoal, seja em pesquisa internacional, das melhores práticas para que eu lhe possa aplicar a melhor solução de cirurgia plástica que já existe. E é isso que eu faço. Eu vou à procura das melhores práticas, eu não vou à procura de algo totalmente novo.
Quando é que eu faço algo totalmente novo? Quando eu procuro à minha volta, pesquiso na minha experiência e falo com colegas, etc., e não encontro nenhuma solução que seja a melhor solução para aquele caso. Só nesse caso é que eu então vou ter que partir à procura de uma solução nova. Portanto, continuou ele, aquilo que eu faço, a minha atividade não é uma atividade criativa, é uma atividade em que eu devo repetir aquilo que já foi feito. Portanto, eu só tento ser criativo se não houver mais nada. Ou seja, a minha atividade não é uma atividade criativa. E eu lembro de ficar a olhar para ele e pensar na altura, aquilo ficou a fermentar, ficou em rendering, e passado uns tempos eu chegar à conclusão que era ele que tinha razão, não era eu. Ele é que verdadeiramente utilizava a criatividade no seu sentido original, com o seu propósito original. E a criatividade é exatamente isso. Criatividade no seu sentido original, na forma como nos ajudou a evoluir, na forma como ajudou a nós chegarmos onde estamos hoje, ela é chegar, encontrar uma solução original quando existe um problema, e esse problema, agora alguma interferência, quando existe um problema, e esse problema não é solucionado por algo como uma solução já existente. Só nesse caso é que nós vamos à procura de uma solução original. A criatividade é isso. E, na verdade, se pensarmos um bocadinho nisso, este aqui era, entretanto, era sobre o cirurgião plástico, aqui. E, entretanto, eu pensei um bocadinho nisso e estava a pensar, portanto, que a criatividade não tem a ver com o glamour, com esta magia, com uma espécie de superpoder, uma espécie de chamar a atenção para mim, fazer sempre giro diferente, etc. Tem a ver com não encontrar soluções giras, mas encontrar soluções que são novas e que ainda não existiam antes. Na verdade, são, hoje em dia, neste momento, são 7:15, mais ou menos. Todos vocês vão começar, já sentem alguma fome, e aquilo que vocês vão fazer perante esse problema que vocês têm, que é fome, e quando procurarem alimentação, quando procurarem nutrição, vocês não vão procurar uma forma nunca vista, criativa, diferente, de encontrarem nutrientes e de se alimentarem. Aquilo que vocês vão fazer é abrir o frigorífico, ou então vão ao forno, que entretanto tiveram a cozinhar qualquer coisa, ou ligar o Uber Eats. É isso que vocês vão fazer. Isto não é uma solução criativa. Isto é a solução normal, que já existe. Porque raio é que vocês iam procurar uma solução criativa? Ou se vocês tivessem, de repente soubessem que tinham um tipo de alergia, e essa alergia, com tudo o que tinham em casa, não servia, o Uber Eats não ia, então vocês iam procurar de uma outra solução qualquer que respondesse ao vosso problema muito específico. Só nesse caso, como por exemplo aquelas pessoas que não toleram glúten e de repente teve que se inventar pão sem glúten, cerveja sem glúten e uma série de coisas sem glúten. É para isso que a criatividade existe, é sobretudo esse o propósito original. Isso veio sempre connosco. Em 2020 houve uma notícia, no meio destas notícias todas sobre pandemia, houve uma notícia engraçada que surgiu, e que era que arqueólogos tinham descoberto uma cama, isto que vos estou a dizer, com 200 mil anos. Portanto, estamos a falar de seres humanos muito primitivos, o começo do Homo sapiens. E essa cama foi descoberta, e é na verdade, estou-lhe a chamar cama, mas é mais um colchão, se quiserem, foi descoberta numa cave, numa caverna, na África do Sul. E se vocês pensarem, se imaginarem há 200 mil anos, vocês vão imaginar o que é que vocês precisam à noite. Vocês precisam de passar uma noite bem passada. Se vocês tiverem, e estamos em África, se tiverem ao relento, provavelmente vão apanhar um predador e, portanto, vai ser perigoso para vocês. Portanto, vão procurar uma caverna. Mas a caverna tem um problema natural, que é tem um chão de pedra e, portanto, dormir mesmo há 200 mil anos, em que nós éramos um bocadinho mais tough e mais calejados, mesmo assim, devia ser muito duro. Portanto, eles tinham que arranjar qualquer coisa, se esse era o problema, de passar uma noite descansada. No entanto, só ser... e, portanto, o que é que o primeiro colchão tinha? O primeiro colchão tinha uma camada, ou várias camadas, de folhas, porque era um meio que era mais fácil, eles iam lá fora, encontravam nas árvores, traziam para dentro da caverna, punham, e, portanto, conseguiam ali um colchão que era mais confortável. Mas só isso não servia para eles passarem uma boa noite, uma noite descansada, como qualquer um de nós precisa. O que é que eles precisavam? O que é que eles descobriram? Os arqueólogos descobriram por baixo dessa camada de folhas, e entre a pedra e a camada de folhas, descobriram uma camada de cinza. E para que é que servia a cinza?
Para aqueles que não sabem, a cinza é algo onde os insetos, ou a esmagadora maioria dos insetos, não entram. E, sobretudo, não entravam carraças, percevejos e esse tipo de insetos que são parasitas e que se alimentam, que nos picam, que dão doenças, etc., e que se alimentam do nosso sangue. Portanto, em termos de desígnio, eles utilizavam camadas de folhas e depois utilizavam essa camada de cinzas. Já isto, há 200 mil anos atrás, mostrava que eles já eram criativos, que eles já conseguiam utilizar a sua capacidade de criar uma solução que não existia na altura. Alguém a fez. Depois era copiada, mas na altura há já uma forma de design primacial e primitivo nisso. Muito tempo depois, e aqui há outro tempo, e também indo buscando-me inspiração à história, mas neste caso à antiguidade clássica, e há um período muito específico, que era um campo muito específico, que é o campo militar. E para terem uma noção, e portanto, como é que a criatividade funcionava neste sentido? Para terem uma noção, durante centenas de anos na antiguidade clássica, portanto estamos a falar antes de Cristo, tempo dos romanos, dos gregos, etc., dos egípcios, as batalhas faziam-se, e as batalhas eram sempre, como podem imaginar, acontecimentos muito importantes, faziam-se de uma forma muito simples. Dois exércitos aproximavam-se, quando estavam um próximo do outro, os batedores percebiam que ambos se encontravam ali, tinham noção, ok, estão aqueles ali, o meu inimigo encontra-se ali, e então eles geralmente percebiam que quando tinham uma pradaria à frente, uma planície, o que fosse, que era ali que ia acontecer a batalha, eles montavam um acampamento, descansavam, depois no dia seguinte iam lutar. Portanto, o que eles faziam era, marchavam, chegavam, acampavam, descansavam e lutavam. E durante centenas e centenas de anos era isto que era feito. Chegavam um outro povo, que eram uma outra civilização, que eram os romanos, e eles tinham um approach completamente diferente. Eles percebiam que o mais importante na batalha era a preparação da batalha. Portanto, se vocês tivessem ali um pipeline, eles percebiam que a batalha era a última fase de todo um processo, isto é como se fosse uma empresa, de todo um processo. Portanto, o resultado final, o resultado criativo, se vocês quiserem, o resultado criativo, produtivo, que era a batalha, ele era a conjugação de uma série de esforços antes e de uma série de fases antes. Então, o que é que eles faziam? Eles chegavam a um determinado sítio e não se limitavam a acampar, a perceber onde é que era o terreno onde se ia lutar, mas não se limitavam a acampar. Eles tinham uma série de engenheiros que iam avaliar o terreno, em termos de geografia. Se tinha árvores, se tinha vento, se tinha fontes de água fresca ao pé. Eles, quando percebiam, ok, aqui havia uma colina, um plano um bocadinho mais elevado que nos permitia ver melhor a planície, era aí que eles iam acampar. Eles punham todos os legionários, os soldados, em vez de irem imediatamente montar as tendas e descansar, punham-se a montar valas, a cavar valas, depois a cortar as árvores, punham uma série de troncos, montavam um acampamento como esse do Asterix que vocês estão a ver, depois as tendas não eram montadas, olha, aqui um espaço e está, aquilo era geométrico, com a tenda do general principal à frente, do comandante da legião à frente, e depois deles fazerem tudo, eles afiavam as facas, faziam tudo isso, e só depois, quando estava tudo feito, portanto, é que eles iam lutar. Ou seja, eles em vez de chegar, acampar e ir lutar, eles chegavam, eles avaliavam, eles cortavam, eles cavavam, eles trabalhavam, montavam, punham tudo aquilo, afiavam, descansavam e depois iam lutar. Ou seja, a luta em si, que para nós é o mais importante, era uma espécie de proforma. Era quase como se fosse um proforma. E, na verdade, esta máquina que partia deste raciocínio muito simples de avaliação de um problema e de encontrar uma diferença, foi uma máquina que permitiu vencer e esmagar os exércitos adversários praticamente todos durante 400 anos. Durante 4 séculos não havia mais nada. Os romanos dominavam tudo. Isto partia de uma leitura e de uma ideia criativa, que era vamos preparar melhor, em vez de simplesmente lutar, vamos preparar tudo. A criatividade, que aqui parece ser uma coisa tão burocrática, tão esquemática, tão sistémica e metódica, esta é uma verdadeira criatividade. Como é que eu posso fazer a diferença? Como é que eu posso resolver um problema que não existia antes? E aqui vamos então, como é que eu posso encontrar criatividade? Como é que eu posso chegar a esta criatividade?
Não uma criatividade só de chamar a atenção gira, com modelos, com coisas fantásticas, mas uma criatividade que resolve problemas, que cria a diferença. Primeira coisa de todas é isto, que é o mais importante, que vocês vão encontrar em qualquer grande CEO do mundo, que é qualquer diretor-geral de uma grande empresa do mundo, uma empresa que faz toda a diferença, ele sabe que tem que olhar para um determinado problema e tirar tudo aquilo que é adjetivo, tudo aquilo que é acessório. Ele quer ver o problema no seu essencial, quer perceber o problema com a maior, aquilo que em português a palavra é clarividência, com lucidez. Olhar para aquele problema e perceber, ok, é isto. Primeira coisa de todas, perceber qual é o problema. Find clarity. Só perceber qual é o problema já é um terço do caminho andado, como vocês vão perceber. Qual é o ADN do problema? Outra, tão importante, é encontrar parceiros. É isso que é mais importante de tudo. E aqui eu vou mais uma vez socorrer-me, não da evolução da nossa espécie, mas a evolução da vida na Terra. E de um período muito específico, que não é muito falado, que é o período da explosão câmbrica, ou cambriana, que existiu há 540 milhões de anos atrás. E foi uma altura de revolução biológica brutal. Já vão perceber porque é que eu estou a falar disto. E apenas fazer assim um flashback muito rápido. A Terra surgiu há 4.500 milhões de anos. Passado 1.000 milhões de anos, portanto há 3.500 milhões de anos, passou a haver vida na Terra. Há algumas rochas que têm esse tempo, que já têm alguns fósseis muito simples, células muito simples, algumas colónias de células. E durante cerca de 3.000 milhões de anos, portanto, tempo que nunca mais acaba, praticamente foi isto. A vida evoluiu de uma forma muito simples. Organismos praticamente unicelares, algumas colónias, amebas, protozoários, havia alguns caracóis, um ou outro molusco, enfim, as coisas pequeninas, sem grande, havia alguns predadores e algumas presas, mas tudo muito pequenino, ainda havia simplesmente aquilo que os animais faziam, era clonagem, portanto, havia vida na Terra, sim, e já havia há muito tempo, 3.000 milhões de anos, mas era uma vida muito simples. E de repente, ainda não sabe exatamente o quê, paleontólogos não sabem exatamente porque é que isto aconteceu ainda, mas há cerca de 540 milhões de anos alguma coisa aconteceu, talvez tenha sido a composição, algumas radiações que existiram, que aumentaram o metabolismo dos animais, talvez tenha sido o excesso de oxigênio que existia na altura, enfim, porque a atmosfera não era como existe hoje. Houve uma explosão e de repente os animais começaram a crescer, começaram-se a caçar uns aos outros, começou a ver à séria presas a predadores, começaram literalmente a comer-se uns aos outros e de repente o que é que aconteceu? Começaram a receber nutrientes de todo o género e entre 13 a 25 milhões de anos, portanto este tempo mínimo é um pescar de olho, é um pescar de olho nas nossas vidas, e nesta vida da evolução da Terra, de repente surge uma diversidade de fauna e de flora inacreditável. Começam a ter florestas, começam a ter répteis, começam a ter peixes, começam a ter todo o género de anfíbios, enfim, todo o género daquilo que nós entendemos por animais, ou seja, começou a surgir a vida tal como nós imaginamos que é a vida pré-histórica. Ainda não aqueles dinossauros, mas já perto deles, e alguns deles insetos, etc. Em 13 a 25 milhões de anos. E isto só foi possível porquê? Porque de repente começou a haver uma interação brutal. Ou seja, quando nós temos parceiros, mesmo nesta luta, quando nós temos parceiros, esta interação que nós encontramos gera riqueza e gera diversidade. E a criatividade precisa disto. Precisa de identificação de problema, mas precisa também de parceiros para nós podermos construir uma solução. E finalmente, nós temos aquilo que é o Find the Unexpected, que é aquilo que a maior parte das pessoas assumem como sendo verdadeiramente a criatividade, que é a solução inesperada. E esta é aquilo que eu vos disse, que é descobrir uma solução que não existia antes para um problema novo que surge. Isto é verdadeiramente a criatividade. Portanto, para nós dominarmos criatividade, primeiro precisamos de clarividência, lucidez quanto ao problema, olhar para ele e perceber o que é o essencial neste problema. E é absolutamente difícil, porque há muitos factos, muitas pessoas, é difícil, não é? De parte não é fácil. Encontrar os melhores parceiros que nos deem os inputs, esses nutrientes, se vocês quiserem, químicos, e esses nutrientes de estímulos, de imagens, de ideias, de pensamentos, de conceitos, que enriqueçam, que façam com que nós depois, perante a fermentação disto tudo, encontremos a solução que é uma solução nova, é uma solução inesperada, que pode ser simplesmente como montar um acampamento. Estão a ver?
como montar um acampamento, ou como fazer uma cama, ou outras soluções. Agora, o que eu vos vou mostrar é uma série de soluções que foram encontradas em cases muito específicos ao longo dos tempos, mais para negócios e mais para empresas. E o primeiro que eu vos falo, o primeiro case de todos, é um caso, que é o caso da Ford, portanto, todos conhecem esta marca de automóveis, e que surgiu em 1914. E este case conta-se assim, que é o Henry Ford tinha inventado o automóvel, inventou também uma das coisas mais importantes, que eram as fábricas, e era sobretudo as linhas de montagem. Ou seja, ele tinha uma série de colaboradores, na altura chamava-se operários, trabalhadores, que basicamente aquilo que eles tinham que fazer era apertar, tinham apenas uma função. Havia uns que apertavam parafuso, outros apertavam esta porca, outros colocavam este vidro, outros colocavam uma roda, e era isso que eles faziam o dia todo. Isto permitiu-lhe fazer uma série de automóveis em série, é um grande avanço económico, mas permitiu também outra coisa que é péssima, que é os colaboradores estavam miseráveis, eram super infelizes, a maior parte das pessoas começava a trabalhar lá, dava-se pessimamente, odiava e abandonava. O que é que isto significava? Que eles tinham que ir, estavam sempre a treinar novas pessoas na arte de fazer aquilo. Portanto, eles não se conseguiam especializar. E o Ford estava a ter imenso sucesso, fazia imenso dinheiro, tinha 30 milhões de dólares de lucro, o que na altura é brutal, é esmagador. Os americanos adoravam, era o substituto do cavalo, etc. Os americanos e das carruagens, etc. Os coches, e portanto os americanos adoravam carros, mas as pessoas que faziam os carros odiavam fazer os carros. E depois também não tinham dinheiro para ter acesso e comprar aqueles carros. E em 1914, Ford toma uma decisão, que foi o seu diretor-geral que lhe propôs, ele toma uma decisão que foi uma decisão tão visionária que é considerada pela revista Fortune, que é uma das grandes revistas de negócios, de business do mundo, como a melhor decisão de negócios de todos os tempos. E não há nenhuma decisão de negócios que seja a melhor decisão de negócios ou que seja uma das melhores decisões de negócios que não seja uma ideia assente em criatividade pura. O problema era aquele, e o que é que ele decidiu? Ele decidiu duplicar o salário dos seus operários. Duplicar. Eles recebiam 2,5 dólares por dia e passaram a receber 5 dólares por dia. E foi uma absoluta loucura e revolução. Tudo o que era empresários da altura passou-se, podem imaginar, não é? De repente eles diziam, mas tu és maluco e tu aumentas para o dobro, e agora como é que eu fico perante os meus colaboradores? Eu agora também vou ter que fazer alguma coisa, eu não tenho margem para isso, eu não consigo fazer isso. Foi a loucura completa. Havia uns que disseram que foi concorrência desleal, que foi má fé, outros disseram que foi atos da igreja, que foi ato de uma generosidade extrema. Mas o que é que permitiu? Qual foi o resultado? O que é que permitiu esta decisão? Permitiu várias coisas. Só para terem uma noção de uma empresa onde ninguém queria trabalhar e trabalhava porque tinha que ganhar dinheiro, em uma semana receberam 14 mil pedidos de emprego por carta. Numa semana, 14 mil pedidos de emprego por carta. Eles que tinham um abandono de 370%, o chamado turnover, passou em um ano de 370% para 16%. Portanto, foi assim uma quebra brutal. Depois, eles que tinham que encontrar, em um ano tinham que encontrar, o normal era 53 mil novos colaboradores, portanto tinham que estar sempre a contratar novas pessoas, porque as pessoas saíam, passou a quebra de 53 mil colaboradores para 2 mil colaboradores por ano, ou seja, as pessoas passaram basicamente a ficar. E em termos de resultados, eles aumentaram a produção de 40% para 70%, e aumentou o lucro em 4 anos de 30 para 60 milhões de dólares. Portanto, foi uma decisão brutal. Ele apostou numa economia que estava a crescer, foi uma decisão que foi brutal. Uma das consequências disto foi porque é que os colaboradores ficaram super contentes, não só pelo óbvio que é receber mais dinheiro. Porque, de repente, aqueles colaboradores, ao ganharem o dobro, já podiam comprar o carro que eles estavam a fazer todos os dias, mesmo que fosse a apertar porcas. E eles antes não tinham dinheiro para isso. Portanto, fora a aumentar o salário deles, basicamente o dinheiro voltava porque eles podiam comprar aqueles carros. Foi uma das grandes decisões. É uma decisão absolutamente contraintuitiva, uma decisão absolutamente criativa que nunca tinha sido feita. Primeira vez que alguém fez isto. Nós já vimos uma série de empresas este ano darem prémios aos seus colaboradores. Todas estas que são decisões de bom tempo, são decisões de bom senso económico, são criativas quando é possível fazê-lo, são também decisões que são filhas
desta primeira decisão que foi tomada em 1914. Outra, e aqui nós baixamos no tempo e vamos a 301 depois de Cristo. E vamos para um imperador chamado Diocleciano, vocês provavelmente nunca ouviram falar, não é tão famoso como Júlio César, o Calígula, esses todos, mas foi um imperador muito importante que se tornou imperador em 284 depois de Cristo, num período absolutamente devastador para o Império Romano, que foi o terceiro século depois de Cristo, em que havia trilhões de invasões bárbaras e que o Império quase estava praticamente em ruínas. E este rapaz foi verdadeiro, utiliza-se muito nas comunidades criativas o termo disruption, em que é a substituição de um modelo por outro. Este rapaz substituiu um modelo por outro, mas não foi tipo um giradiscos por um iPod, ele substituiu toda uma forma de fazer um império por toda uma outra forma de fazer esse império. Contratou uma legião de funcionários públicos, enfim, e mudou a política, e mudou a sociedade, e também queria mudar a economia. Para isso, como eu vos disse, ele contratou uma legião de funcionários públicos que tentavam controlar tudo. Ele tinha um grande problema na altura, e ele era um absoluto control freak, tinha que ser para uma altura como aquelas. E qual era o problema dele? O problema é que naquele império gigante, que era o Império Romano da altura, os preços variavam imenso de região para região. Isso fazia com que a moeda se desvalorizasse. Ele não conseguia controlar estes fatores. Isso criava alguma agitação social que ele queria evitar ao máximo numa sociedade que já estava tão agitada por séculos e gerações de lutas e de invasões, etc. E então, que ideia que ele teve? E foi uma ideia que nunca tinha sido feita antes. Ele mandou aquela legião que eu vos falei de funcionários públicos que foram catalogar e ver todos os produtos e bens que eram produzidos economicamente naquele império. Todos os produtos e bens que eram produzidos naquele império. Desde o pão até aos 3 tipos de cervejas, até à seda que vinha da China e que tinha um preço. Ele, depois de perceber quais eram todos esses produtos, ele via qual era a lógica, qual era a necessidade de cada um e estabelecia um preço e um teto máximo para esse preço. Por isso é que se chama o Édito dos Preços Máximos. O Édito foi uma lei que ele implementou em 301 para tentar controlar a desvalorização da moeda e tentar harmonizar os preços. Foi uma decisão que nunca tinha havido antes, portanto, megalómana, e foi uma decisão que teve como resultado um falhanço total e absoluto. E porquê? Lá está, find clarity. Porque ele não teve a clarividência, nem os economistas dele, se é que se pode falar em economistas da altura, de olhar para a situação, e na altura eles não percebiam a situação, não tinham lucidez, não conheciam conceitos como, por exemplo, a da inflação, não conseguiam conceitos como, por exemplo, da oferta e da lei da oferta e da procura. Então o que é que acontecia? Ele não percebia que um determinado produto, se muitas pessoas querem um produto e há menos desse produto, as pessoas estão dispostas a dar mais dinheiro por esse produto. Portanto, mesmo que houvesse um teto máximo, se houvesse pouco produto, as pessoas passavam por cima do teto máximo e iam para aquilo que é o que nós conhecemos como mercado negro. E, portanto, aquilo deixou de funcionar. A ideia era genial, era uma ideia de controle absoluto e todos nós sabemos, ainda hoje em dia, que há Estados que querem, dentro do possível, controlar a vida dos seus cidadãos, mas, na altura, ele tentou controlar economicamente e aquilo não funcionou. 4 anos depois, em 3005, em 305 depois de Cristo, já ninguém usava e o Édito dos Preços Máximos foi abandonado. Outro caso, um caso de muitos anos mais tarde, o relatório e contas de Luís XVI, rei de França. Luís XVI, como sabem, era herdeiro, descendente do rei Sol. 100 anos, menos de 100 anos antes, quem era o grande rei era Luís XIV, o rei Sol, o rei de França, que uniu a França, criou Versalhes, e que estabeleceu aquilo que era a monarquia absolutista. Ele era rei, porque Deus tinha dito que ele era rei, e ele ia cuidar do seu povo, e não precisava de prestar contas a ninguém, só tinha que prestar contas a Deus. A mais, vá lá à igreja, mas a Deus, se possível, diretamente, e não ao povo. E tinha que contar como um bom pai, ele tinha que cuidar do seu povo. Só que em 1780, a França tinha um problema gravíssimo e tinha um problema financeiro. Estava completamente endividada e estava praticamente na falência, e se é que não estava mesmo na falência. Porquê? Porque instaurar uma monarquia absolutista custa dinheiro, é preciso provar que ele é absoluto, e a monarquia francesa meteu-se numa série de guerras,
guerras custam imenso dinheiro. A última guerra que tinha entrado era a guerra da independência dos Estados Unidos, tinha investido imenso financeiramente, tinha ajudado imenso os americanos não falam muito sobre isso, mas foram super ajudados pela França e não trouxeram grandes benefícios económicos. Portanto, chega ali, a guerra acaba, chega ali 1780 e a França não tem o que fazer, não tem mais dinheiro. E então Luís XVI chama um supostamente gênio das finanças, chamado Jacques Necker, que era genovês, e ele depara-se com esse problema, lê a situação, e qual é o maior problema que ele tem? O problema não era haver uma dívida, o problema era que como a dívida era enorme, ele não conseguia pagar, não se conseguia meter mais em guerra, ele não conseguia encontrar nenhum banqueiro, os Rothschild da vida, etc., não conseguia nenhum banqueiro que emprestasse dinheiro à França, porque eles já emprestavam. E porque eles sabiam que aquilo estava tudo confuso e não percebiam muito bem como é que estava a França, sabiam só que ela devia a muitas pessoas, portanto aquilo não era claro, não havia transparência. E então, o que é que este Jacques Necker faz, que é uma medida que nunca tinha sido tomada até então, que é, ele pega naquilo que é o compte rendu au roi, que é as contas do reino prestadas ao rei, as contas, portanto, o chamado relatório de contas, se vocês quiserem, todos vocês mais ou menos sabem o que é, pelo menos se tiverem contabilidade, em que se divide quais são os ativos, quais são os passivos, mas ao nível de um Estado, e não fez mais nada. Pegou naquilo e publicou para toda a gente ler. Mais uma vez, foi a absoluta loucura. Para terem uma noção, ele publicou aquilo, portanto, permitiu que qualquer pessoa pudesse ler. Foram feitas 200 mil cópias deste relatório de contas, do Compte rendu au roi. Nela, ele mostrava de uma forma muito transparente todas as despesas do reino. Ele fazia alguma contabilidade criativa, escondia algumas coisas, mas do ponto de vista de mensagem, em que o meio é a mensagem, do ponto de vista de comunicação, ele mostrou toda a gente, toda a gente, vocês podem ver aqui as contas deste reino. E pronto, e as pessoas passavam a ver. Foi de tal forma que houve pessoas, para terem uma noção, que aprenderam a ler. Estamos a falar do século XIX, o século XVIII. O século XVIII muitas pessoas não sabiam ler como sabem. Aprenderam a ler com o Compte rendu au roi. Aprenderam a ler para poderem ler o relatório de contas do descendente do rei Sol, do monarca absoluto, que não prestava contas a ninguém. Foi absolutamente revolucionário na altura e foi uma decisão criativa. Na altura permitiu que ele recorresse a mais empréstimos, portanto resolveu-se esse problema, mas a história não para. Mais tarde houve a Revolução Francesa e a coisa, como vocês sabem, não correu, com a guilhotina, etc., não correu bem para o Luís XVI, para a mulher dele, para a Maria Antonieta, etc. Mas enquanto decisão criativa, foi uma decisão totalmente criativa na altura. Criatividade, olhar o problema e dizer o que é que eu posso fazer que ainda não foi feito. Outro caso, e este é um caso português, criar um gigante económico viagem em viagem. Havia uma família judaica que vivia em Marrocos, uma série de elementos da diáspora judaica, portanto judeus que vivem em Marrocos, viviam lá nos bairros, e, como os judeus que são, dedicavam-se ao comércio e dedicavam-se ao comércio marítimo. E como os judeus que são também, essa é a experiência dos judeus, episodicamente ou ciclicamente, se quiserem, em todos os países onde eles habitaram, havia problemas, quando havia problemas sociais, quando havia problemas económicos, quando havia problemas políticos, o bode expiatório eram os judeus, portanto as pessoas iam para os bairros dos judeus e aconteciam grandes atrocidades. E começou a acontecer isso com o califa em cerca de 1810, nessa primeira década do século XIX, com o califa, e então uma série de famílias judaicas começaram a sair. Esta família judaica começou a sair e resolveu estabelecer-se nos Açores. E o que é que eles foram fazer? Eles tinham comércio marítimo e a lógica era a seguinte. Eles nos Açores, basicamente, depois é mais complicado naturalmente, mas é o mais complexo, compravam laranjas, tinham contactos por serem judeus com judeus em Inglaterra, alugavam um espaço em navios, levavam as laranjas, depois vendiam as laranjas, depois compravam tecidos e quinquilharia inglesa, alugavam um espaço em navios e traziam para os Açores. Depois vendiam e andavam nisto. Com os lucros que eles tinham, eles pensaram, em vez de nós comprarmos esse espaço, esse frete, fazermos esse frete, chama-se fretamento, alugar esse espaço em navios de outros armadores, vamos comprar os nossos próprios navios. E compraram um navio com mais lucro, compraram outro navio, mais lucro, outro navio, e de repente com 3, 4, 5 já tinham uma frota de navios. Como tinham uma frota de navios, tinham tripulações. As tripulações precisam de comer, precisam de água. E então o que é que eles
No início, eles precisavam de encomendar esses serviços, mantimentos, víveres, água fresca, a alguém que lhes desse isso. Eles no início pagavam a outros agentes económicos, a outros empresários para fazer isso, mas perceberam como é que aquilo funcionava, então o que é que fizeram? Entraram eles no negócio e começaram então a fazer esse serviço. E depois, se faziam esse serviço para a sua frota, começaram a fazer o serviço para outros armadores, portanto o negócio expandia. Depois, como eles já tinham muitos barcos, eles precisavam de pagar, porque as viagens, sobretudo para a Inglaterra, mas também iam para o Brasil, etc., têm um desgaste enorme dos cascos, dos barcos, etc. Estamos a falar, na altura eram sobretudo navios à vela, que eles tinham, portanto os cascos, os barcos, etc., tinham um grande desgaste, o Atlântico não é um oceano fácil, e então eles precisavam muitas vezes de reparações e contratavam oficinas para fazerem esse trabalho. O que é que eles fazem? Para aí, em vez de nós pagarmos a outros, vamos nós criar as nossas próprias oficinas e fazer nós a reparação dos nossos barcos. Já iam crescendo. E então, se fazemos isso para os nossos barcos, bora ser muito bons nisso e fazer também a reparação a outros barcos. Já estavam nas oficinas de reparação. Depois, na segunda metade, iam crescendo. Na segunda metade do século XIX, os barcos mudam, e sobretudo com a segunda revolução industrial, os barcos mudam de barcos só à vela para barcos com a combustível, com queima de carvão, em que tem caldeiras, essa caldeira queima o carvão, aquilo mexe umas pás, depois mexe as hélices, depois consegue, portanto não ficam dependentes do vento. E então, eles precisavam de comprar esse carvão a empresas de combustíveis que o pudessem fornecer. Perceberam como é que isso funcionava, depois do carvão os navios passam do carvão para óleos petrolíferos, portanto derivados do petróleo, já não são bem aquele tipo de caldeiras, já são motores, etc. E eles, em vez de pagarem a outros, entram nesse negócio. Portanto, já estão no negócio da energia, no negócio da petrolífera. E depois eles percebem também que, espera aí, nós, quando chegamos a um determinado porto, nós precisamos de pagar a donos de armazéns para nos guardarem os nossos bens, tudo aquilo que nós depois, os nossos produtos comerciais, tudo aquilo que depois nós vendemos. Porque é que nós não compramos esses armazéns e ficamos com isso? E pouco a pouco eles foram crescendo. Eles foram crescendo de tal forma que hoje em dia essa família, que era uma família originalmente judaica, criou um grupo. Esse grupo é um grupo açoriano, um grupo chamado Grupo Bem Saúde, e há 200 anos que se mantém o mesmo grupo. As suas decisões ao longo dos tempos, e sobretudo nesse século XIX, e depois foram imprimindo isso ao longo dos tempos, foram decisões criativas, que podem não ser decisões que nós olhamos com tão glamouroso, mas foram decisões de preciso aqui de uma solução, as soluções que existem não me interessam, eu quero um novo barco, ok, vou para os barcos. E depois vou para os mantimentos, e depois vou para a reparação, e depois vou para a energia, e depois vou para a logística. E pouco a pouco eles foram crescendo. São pequeninas decisões criativas que aquilo tem é olhar para o problema, perceber que as soluções que eles têm in-house não funcionam, e então tomar uma decisão criativa de partir para um novo negócio. Isto também é criatividade, isto também é criatividade económica. Outro exemplo, John Rockefeller, ainda no século XIX, eu estava a falar de petróleo, e esta é muito curiosa também. John Rockefeller foi talvez um dos homens mais ricos do planeta no século XIX e no século XX, ainda hoje em dia a sua família é muito rica, e ele conseguiu, sobretudo, obter o monopólio do petróleo. Ele era diabólico com os concorrentes, no sentido em que ele tentou sempre obter um monopólio daquilo que ele queria, era difícil, às vezes não o conseguia, mas ele conseguiu sempre ter isto. E o que é que ele fez e o que é que foi tão criativo da sua parte? Ele olhou para todo o pipeline de negócio petrolífero, na segunda metade, quando começou a ser o petróleo e tornou-se um negócio com umas margens absolutamente brutais, e ele percebeu que havia uma oportunidade nessa cadeia de valor. E a oportunidade era o seguinte, que era o petróleo na altura não ia por pipelines como hoje em dia, ia por barris, portanto metia-se dentro de um barril, eram barris de madeira, que vocês possam imaginar, portanto barris sempre existiu desde os romanos, com vinhos, etc., mas para o petróleo havia um ponto muito preciso que era algo que era muito difícil de fazer, que era os aros de ferro dos barris de petróleo. E esses aros de ferro, barris de petróleo, no mundo inteiro, na altura, eram feitos por uma única empresa. Ele percebeu isso, que toda a gente ia lá comprar, quando o mercado ainda estava pioneiro, ainda estava a crescer. E o que é que ele faz?
porque a patente era difícil, devia ser muito difícil a combinação do metal certo, comprou a empresa. Resultado, com ali, ele estabeleceu o preço que ele queria para a concorrência, ganhou uma margem, passou a controlar, estrangulou ali a cadeia de valor, passou a controlar aquilo e de repente passou a ter margens absolutamente inacreditáveis. Até alguém conseguir reproduzir aqueles aros, e depois obviamente que conseguiram reproduzir, ou então encontrar outras plataformas, outras formas de levar o petróleo, de poder transportar o petróleo, levou cerca de 10 anos, que era o suficiente para o John Rockefeller conseguir um edge no seu negócio e se conseguir superiorizar a todos os concorrentes. Criatividade, olhar, perceber para o problema, perceber com lucidez, ok, há aqui uma falha que é para mim uma oportunidade, e comprou aquilo. Outra muito mais recente, uma decisão criativa também, e esta é uma decisão de cultura interna, é uma decisão da Samsung, é um programa chamado New Management Initiative, que foi implementado em 1993 e se conta assim: a Samsung, empresa sul-coreana, como conhecem, nos anos 80 e no começo dos anos 90, sobretudo, ela era uma empresa que estava muito virada para dentro. É uma empresa parada, era uma empresa limitada, mas havia uma grande, grande necessidade de se tornar uma empresa global. Esse era o objetivo, era isso que a família que tinha a Samsung queria, era isso que os grandes executivos que geriam a Samsung queriam, mas não tinham como. Porque eram sul-coreanos, contratavam sul-coreanos, havia aquela cultura que era uma cultura sul-coreana, muito virada para dentro, e não é que a cultura sul-coreana seja uma cultura limitada, mas para eles era uma cultura limitada porque não permitia eles darem esse salto para o mundo. Então o que é que eles fizeram? Eles criaram um programa que foi absolutamente revolucionário para a altura, que era, eles fizeram um assessment do melhor talento, dos melhores executivos, dos melhores colaboradores mais novos e dos melhores que eles tinham, e disseram, ok, nós vamos pegar em vocês, nós vamos continuar a pagar o salário, vocês vão continuar a ser colaboradores da Samsung, mas agora vocês vão para o mundo, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, vão para o Japão, vão para onde quiserem, mas vão se empregar noutras corporações, noutras multinacionais, e vão beber da sua cultura. Passados uns anos, vocês vão voltar e vão nos dizer o que é que vocês aprenderam. Reparem, o ponto deles não era espiar, eles não queriam aqueles segredos propriamente de negócio, que eles queriam perceber em que é que eles faziam diferente. Aquilo que hoje em dia, a transformação cultural corporativa de uma empresa é mais importante. Eles mandaram-nos, e depois quando eles voltaram, eles transformaram profundamente a sua cultura, e hoje em dia vocês veem a Samsung, esse gigante que é totalmente inovador, uma cultura dos melhores telemóveis, melhores, enfim, uma cultura de tecnologia e de inovação que é absolutamente brutal. E começou com isso, começou com olhar para o problema, perceber que eles tinham uma cultura limitada e tomar uma decisão que era totalmente inusitada e que não tinha sido vista antes do ponto de vista de cultura corporativa, do ponto de vista da atividade económica. Atenção, sei lá, no século XVII, Pedro Grande mandou, mas na altura era um espião para a Suécia, e ele não queria saber, ele estava em guerra com a Suécia, mas ele não queria propriamente perceber quais eram os segredos militares dos suecos, porque ele sabia mais tarde ou mais cedo, ele acreditava em si, sabia que ia conseguir vencer. Ele queria perceber qual era a cultura deles, era isso que ele queria absorver. Este tipo de cultura, a cultura da Samsung, quando as empresas estão abertas ao exterior, são empresas que, lá está, tal como na explosão câmbrica, permitem receber uma série de inputs. E como nós vimos, quando nós conseguimos, temos mais interação, recebemos mais riqueza e permite mais diversidade a todo o nível. Finalmente, e vou acabar com isto, portanto, um bocadinho antes da 1 hora que eu inicialmente tinha pensado, acabar aqui com um exemplo muito mais tocado lá, muito mais do dia a dia, de uma marca de scooters elétricas, de bicicletas elétricas, que é a VanMoof. E este exemplo é de 2019 e é muito engraçado e passou nas redes sociais há mais ou menos há 1 ano e pouco, e era o quê? Eles tinham um problema que era, quando as pessoas encomendavam, então agora que estamos em casa com o confinamento, ainda faz mais sentido, quando eles enviavam as suas bicicletas todas em componentes para alguém, para os seus clientes, para as pessoas que tinham comprado, como aquilo eram bicicletas, as pessoas que os carregavam pensavam, isto é bicicleta, então levavam aquilo, atiravam, não tinham muito cuidado. Então o que é que acontecia? O que acontecia é que as peças chegavam danificadas. Isso era um problema de negócio. Eles resolveram isto de uma forma muito simples, que era, eles tinham noção de que as pessoas que pegavam naquilo eram pessoas que não conheciam bem a marca VanMoof,
E então, agora podem ver a solução, uma solução de packaging. E é uma solução, lá está, mais da área da comunicação, mais da área das indústrias criativas, mas aqui, ou das comunidades criativas, aqui a resolver um problema muito específico, que era de transportar sem haver um problema técnico. E então, eles punham essa imagem como se a bicicleta fosse uma imagem que estava dentro de um televisor e como se fosse um televisor. E como quem transporta sabe que um televisor tem um ecrã de vidro e etc., vai transportar com mais cuidado. Portanto, há mais um handle with care. Com uma solução muito simples, com esta decisão de perceber claramente qual era o problema que ele tinha, eles tinham um problema deste transporte, eles resolveram esta situação. Ou seja, mais do que isto, e agora voltando um bocadinho à criatividade e tudo aquilo que eu vos disse, aquilo que eu vos disse é que a criatividade foi evoluindo, é a nossa característica principal, permite-nos resolver uma série de problemas. É uma característica da espécie humana, não é uma característica de um ser humano particular que é muito dotado, de um Einstein das ideias. A criatividade não é isso. A criatividade está em cada um de nós. Simplesmente olhar para um problema, perceber que existe esse problema, perceber o que é essencial no problema, encontrar parceiros para estimular, para encontrar soluções e depois escolher a solução, que geralmente é uma solução que não existe antes. Se a solução já existir para aquele problema, então não precisamos de criatividade, porque ela já está. É como eu vos dizia, abrir o frigorífico ou ir ao forno ou Uber Eats. Está feito. Porquê é que isto é muito importante e porquê é que para mim isto é muito importante nesta altura? Nós vivemos numa altura em que nós não estamos habituados, esta geração não está habituada, vocês já ouviram isto 3000 vezes, vou dizê-lo de novo, mas tem um ponto que é, vocês já ouviram falar desta pandemia, estamos com esta pandemia, já ouviram falar que pronto, estamos todos nisto, 30 vezes por outras pessoas, mas isto tem criado um grande nível de ansiedade das pessoas. As pessoas sentem que não vão conseguir resolver uma série de problemas. E se as pessoas sentirem que todos nós temos a capacidade para olhar para um problema, podemos ficar um bocadinho ansiosos no início, mas se nós soubermos que existe em nós a capacidade inata, porque fazemos parte da espécie humana, de resolver esse problema, nós conseguimos resolver, baixar o nosso grau de ansiedade. Porque quando as pessoas estão ansiosas, e todos nós que trabalhamos nas comunidades criativas sabemos isso, que é ansiedade um bocadinho é bom, o stress um bocadinho é bom, mas mata qualquer alegria, mata qualquer capacidade de ser criativa. E nós devemos sentir que nós conseguimos isso. Portanto, dá-nos uma ideia de controlo, de, como dizem os brasileiros, de empoderamento, de empowerment, de expansão. Nós conseguimos sentir que nós estamos no controle. E quando vocês partem para a solução, vocês deixam de estar parados, nós deixamos de estar na defensiva parados e pensar, ai meu Deus, o que é que será que o governo vai fazer? Ai meu Deus, o que é que será que o meu empregador vai fazer? Ai meu Deus, o que é que será que eu vou fazer? Estão a ver? Porquê? Porque sabem, aquilo que ia acontecer é olhar para a situação e encontrar uma solução. Nós temos essa capacidade, todos nós, não é criativos. Todos nós somos criativos nesse sentido. E as grandes soluções muitas vezes vêm de pessoas que acham que não são nada criativas, mas como têm essa humildade, elas têm essa capacidade de ser criativas. Portanto, para mim, esta é uma fase absolutamente essencial para nós podermos reativar essa capacidade inata que nós temos deste tudo. Find clarity, descobrir clarividência, descobrir parceiros e descobrir uma solução que é inesperada. E, portanto, criatividade está em todos nós e permite-nos resolver qualquer problema. Não é uma coisa de comunidades criativas, não é porque agir, não é para chamar a atenção, é porque é para todos. E todos nós podemos utilizar isso para resolver um problema. E pronto, com isto concluo aquilo que é a minha apresentação sobre criatividade. E agora fico à vossa disposição, vou tirar agora aqui, vou deixar de partilhar, para responder a tudo que vocês queiram.